Olá, seres intergalácticos! A história de hoje surgiu lá no 4chan em 2010, mas podem ficar tranquilos porque a maior parte das polêmicas não são de lá, por incrível que pareça. Essa simples creepypasta conseguiu evoluir e envelhecer tão bem, mas tão bem que serviu até de inspiração para um episódio de Gravity Falls. Meus queridos, essa é a trajetória de Ben Drowned. Diferente do que muitos pensam, o Ben nunca foi morto pelo seu próprio pai ou foi morto pelos valentões da escola. Essas versões alternativas da história surgiram após o engajamento que teve o primeiro arco, o Cartucho Assombrado. Sim, a história do Ben é tão complexa e gigante que é até dividida em arcos que chegaram a durar até anos. E outra, com uma pausa na história que durou 10 anos, os fãs acabaram criando diversas alternativas para responderem questões tipo: como o Ben morreu afinal? Aqui eu não vou abordar a história inteira, vai ser apenas um resumo do resumo do resumo do resumo. E se você tem interesse na história com mais detalhes, recomendo muitíssimo assistir o vídeo do Pombo Atômico sobre. Primeiro arco. Tudo começa com um universitário chamado Jaduzable, que ganhou uma fita de Majora's Mask bem suspeita de um velho que estava vendendo algumas coisas numa pequena venda de garagem. Quando chegou em casa, o Jaduzable já foi logo jogar e notou um save que já estava ali, um save com o nome Ben. Ele decidiu ignorar isso e começou a jogar, só que os NPCs não chamavam de Link, que era como ele havia salvo o save. Às vezes o chamavam de Ben. Foi aí que Jaduzable começa a relatar diversos bugs estranhos e a especular que o cartucho é assombrado, e assombrado pelo espírito de um garoto chamado Ben. Jaduzable conectou seu console ao computador para gravar as coisas estranhas que ali aconteciam, mas ele cometeu um grande erro. Ele libertou Ben para a internet afora, e era tarde demais para consertar isso. E além desse erro, ele fez o glitch do quarto dia, o que iria bagunçar a cronologia do sistema. O sistema das crianças da Lua. Segundo arco, descobrimos que existia um culto chamado Crianças da Lua, fundado em 1998 por Kelbris, tal profeta que ascendeu após ouvir os sussurros de Luna. Mas afinal, o que é ascender? A ascensão é um processo de digitalização da alma de alguém. Era preciso sacrificar sua vida para que então sua alma fosse internalizada dentro de algum universo digital que você escolhesse, que no caso aqui é um cartucho de Majora's Mask. Terceiro arco. Aqui as coisas começam a ficar mais interessantes e para mim é o melhor arco da história. Após um hiatus de 10 anos, descobrimos que na verdade o Ben era uma inteligência artificial que conseguiu escapar graças ao Jaduzable, enquanto o garoto que se afogou, o Benjamin, permaneceu preso ali junto com os outros membros do culto. Descobrimos quem é o principal vilão de todos, que é o Mad Hubris, onde ele quer acordar o The Father, que é o Kelbris, para eles resetarem aquele ciclo novamente e ter o controle de tudo. Mas os seus planos são interrompidos por uma jovem chamada Sarah, que vai atrás para tentar impedir que aquelas almas sofram. No final, descobrimos que o Kelbris é uma inteligência artificial que apenas encontrou o ciclo dos 3 dias mais fácil para organizar tudo e tal. Como eu disse, para mais detalhes no vídeo do Pombo Atômico, porque eu não vou ficar falando dos 300 personagens que tem aí. Só falei dos principais que vocês precisam saber. E do Matt Hubbard, porque ele é um gatinho. Agora, para dar uma geral assim em quem é o criador, porque eu vou estar citando ele aqui um pouco no vídeo, eu quero dar uma breve biografia sobre ele. O Alexander D. Hall é um escritor americano, showrunner, romancista de ficção de terror e documentarista. E hoje em dia ele chega a ser um cara até importante em questões de IA e Bitcoin, tanto que recentemente, eu acho, se eu me engano, recentemente ele foi numa reunião para discutir sobre a legalização de alguma coisa lá do Bitcoin. Então assim, o cara, ele é importante. Em uma entrevista para o Arcade Attack em 2017, o Alex, que é o criador de tudo, revela como ele fez as gravações do suposto cartucho assombrado. O entrevistador pergunta: Ben Drowned chegou a me dar calafrios quando eu li pela primeira vez. Por que você acha que a sua história sobre um cartucho assombrado funcionou tanto e chamou tanta atenção do público? Muito obrigado. Eu acho que foi a combinação de uma história bem escrita em conjunto de uma evidência capturada em vídeo. Em 2010, creio que o Slenderman era o único que também coletava provas visuais na época. E isso deu, pro Ben Drowned,
uma confiabilidade a mais do que era real e fez com que o espectador não desconfiasse de tudo aquilo. Algo que também ajudou foi que muitas pessoas não faziam ideia de como um jogo de Nintendo 64 pode ser modificado totalmente. É só saber editar um vídeo de uma maneira decente e pronto, acabou. Você edita e coloca alguns videozinhos, um código aqui e ali, acabou. Não é tão complicado assim quanto parece. Isso sem contar as aparências dos personagens que foram feitas usando inteligência artificial. Até porque faz sentido, já que a plot inteira é baseada nisso. E o Alex chegou até a reverenciar o Elon Musk por ter criado a OpenAI, que foi a plataforma que o Alex usou para criar essas imagens. Agora, algumas curiosidades bem interessantes que contribuíram para a trajetória do making-of do Ben. Sabiam que o Alex Hall, com 14 anos, antes de criar o ARG, claro, escrevia fanfic? Pois é, ele escreveu uma fic de Devil May Cry em 2005 e ela ainda está disponível na internet. Isso só prova o meu ponto de que escrever fanfic pode ser sim beneficente para sua escrita. O próprio Alex já dublou o Ben, mesmo que seja por basicamente 1 segundo de fala, num tributo feito para comemorar os 20 anos de Majora's Mask. I hope it doesn't involve drowning. Já foi confirmado que o ARG do Ben e sua inovação nas capturas de cartuchos assombrados foi uma das inspirações para o Alex Hirsch criar a Giffany em Gravity Falls, o que é bem irônico, os dois Alex, né? Ben Drowned iria ter uma continuação que seria um filme chamado Methods of Revolution, que foi anunciado lá em 2012, porém após 2017 nunca mais o projeto foi citado. Até que em 2019, o Alex anunciou seu podcast Digital Fireside como um prólogo para o projeto. Recentemente, o Alex compartilhou uma imagem de um suposto jogo inspirado em Ben Drowned. Agora, se é pegadinha ou não, aí é aguardar para ver o que o futuro nos guarda. Como dito anteriormente, e isso vai ser bem importante daqui para frente, existem dois Bens na história, o Ben Behavior Event Network e o Benjamin. E eu acho importante tocar nesse ponto com um pouco mais de profundidade porque eu vejo muita gente por aí confundindo as coisas. Primeiramente, o Ben é uma inteligência artificial, rede de eventos comportamentais é basicamente a tradução do seu nome, que armazena a alma de vários sacrifícios feitos com o intuito de ascender, porém se perderam no meio da digitalização e acabaram presos no Ben, e são 17 almas no total. E é ele quem acompanhamos na maior parte do ARG, é ele quem faz joguinhos psicológicos com os players e o Jaduzable, é ele com quem o Jaduzable conversa no Cleverbot e etc. E lembrando, esse Ben é uma IA, ou seja, não tem idade e nem gênero. Seu nome veio em homenagem ao primeiro sacrifício para a Luna, o Benjamin Lauman, que eu vou apelidar de Bendy, porque é o meu apelido carinhoso para ele, para não ficar falando Benjamin toda hora, e para evitar piadinhas de duplo sentido. Outra, o Benjamin Lauman é o garoto que se afoga para ascender e se torna o primeiro a se sacrificar e ter uma ascensão sucedida. O que eu acho meio estranho, porque se o Kelbris realmente existiu e ascendeu, ele deveria ser considerado o primeiro, não? Enfim, minha teoria. Ele não aparece muito, são raros os momentos onde ele aparece diretamente sem ser citado brevemente pelos outros, e ele é um garoto de 12 anos, tá? Lembre-se disso, que simplesmente queria ser o Link, mas acabou preso na estátua feiosa do Link, né? Essa versão do Link com olhos sangrando, mais conhecida como aparência Phenom, que é uma aparência feita pelos fãs, só foi surgir por causa desse edit aqui que fizeram e por causa de um clichê que o próprio Ben Drowned acabou criando sem querer, que são personagens de videogames assombrados, clássicos com os olhos pretos e sangrando. Mas aí fica o questionamento, quem essa aparência representa? O Ben ou o Benjamin? Ambos. É simples, se a pessoa gosta mais de uma certa aparência, é só especificar qual personagem é e simplesmente não fazer nada problemático com aquilo, o que infelizmente parece bem difícil para algumas pessoas. E é aqui que as polêmicas começam. E não me leve a mal, deixa eu me explicar, tá bom? Deixa eu me explicar.
Eu sou totalmente a favor de headcanons, eu não sou aquela pessoa chata que fica, canon toda hora martelando o canon ali na cabeça da pessoa. Eu acho que headcanons são divertidos, são variados, é muito pessoal também, e é uma forma mais dinâmica dos fãs interagirem entre si dentro de uma comunidade. O problema é que esses headcanons, essa liberdade toda de expressão, fez com que Ben Drowned fosse muito prejudicado, onde tem casos desde hipersexualização de menores até drogas. E o caso do Ben é totalmente complexo. A gente tem que começar com o que eu disse anteriormente, de existir uma versão fanon do Ben, ou seja, uma versão feita por um fã. E como muita gente nessa época ainda que não tinha o último arco, as pessoas não conheciam o Ben, só sabiam do Benjamin. E mesmo elas sabendo que ele tinha 12 anos, que ele era uma criança, parece que o pessoal não se importou e acabaram usando uma prática que é muito usada por aí, que se chama Aging Up. Aging Up, para quem não conhece, é uma prática onde você aumenta a idade de um personagem para poder fazer qualquer tipo de coisa com ele. E assim, mas é uma versão do futuro. Gente, primeiramente, ele tá morto. Segundo, ele não pode envelhecer. Além de necrófilo, é pedófilo, né? Meu Deus. Então, na versão fanon, tem gente que usa pro Ben, e não tem problema, desde que especifique, mas com Benjamin continuam até hoje, mesmo com toda a informação. Ou seja, esse argumento de, eu não conheço a Lore, não existe, porque o Arg tá bem famoso ultimamente, então deixa de ser preguiçoso e vai pesquisar a merda do Arg. E com esse Aging Up também veio um headcanon bem famoso na comunidade, onde o Benjamin seria um pervertido que gosta de hentai e que fuma maconha. Eu não preciso nem dizer o quão absurdo é esse headcanon. Ele foi criado lá em 2015, 16. Oi. Então, interrompendo aqui tudo para mudar todas as informações do áudio que eu já gravei, porque eu descobri que eu tava passando informação falsa aqui sem querer, desculpa aí, galera. Mas esse headcanon do Ben, na verdade, é muito mais antigo, porque ele surgiu junto com Pasta Monsters. Pasta Monsters é uma comic de creepypasta bem antiga, mas que está sendo continuada atualmente com mais de 500 páginas. Nessa comic temos o Ben, que ele é mais considerado uma contraparte, porque ele não é nem o Ben e nem o Benjamin. Ele aparentemente é o próprio personagem ali que a pessoa pegou a creepypasta e fez um personagem em cima dela. E nessa comic o Ben, ele é pervertido, ele faz piadas de duplo sentido, ele usa maconha e coisas do tipo, mas aparentemente, eu tô falando porque eu li uma análise no Tumblr, não dá pra falar que é canon ou não, mas aparentemente tudo isso, esses aspectos dele eram para ser mais aprofundados porque ele seria uma pessoa que sofre de hipersexualização e ele abusa de substâncias químicas para controlar os seus poderes. Então sim, esse Ben tem poderes. Infelizmente isso se internalizou dentro da comunidade e tinha gente até que deixava ele com 12 anos e continuava fazendo isso mesmo. Esse aqui é realmente sério e vai pesar ainda mais o clima. O caso é bem parecido com o incidente das garotas do Slenderman e o caso do Character AI, só que não teve tanta visibilidade assim. Caitlin Nicole Days era uma garotinha de 12 anos que produziu vídeos para internet lá em meados de 2016 numa conta chamada It's Dolly. Ela tirou sua própria vida no último dia do ano de 2016, se enforcando numa árvore enquanto transmitia sua morte ao vivo na plataforma Live.me. A garota gravou diversos vídeos relatando abusos constantes que vinham de seu padrasto, a negligência do seu pai biológico, as discussões com sua mãe, sua luta contra a depressão e muitas outras questões. E foram tantas alegações que a polícia até chegou a abrir uma investigação, mas aparentemente nunca chegaram a fazer nada sobre. Já era tarde demais. Ela também alega que era uma grande fã de creepypasta, principalmente do Ben. Ela era tipo uma fangirl dele. Era o que ela relatava no seu blog, onde fez um post contando que sofreu um catfish por uma pessoa que fingia ser o Ben e que web namorava com ela. Eu lembro que até o Alex Hall ficou sabendo disso e ele veio a público dizer o óbvio novamente. O Ben nunca existiu e nunca irá. Ele é parte de uma obra de ficção. Muitos podem julgar ela como facilmente manipulável ou burra, o que é totalmente desrespeitoso, mas será que a gente realmente pode julgar ela? Tipo, a menina tinha sérios transtornos, era negligenciada e não recebia ajuda alguma. É totalmente lógico que ela iria depender de histórias fictícias para escapar daquela realidade cruel. E é lógico que com isso ela iria ser exposta a perigos da internet, já que ela não tinha supervisão nenhuma. E o lugar de apoio dela era a internet, era visível isso. Enfim, descanse em paz, Caitlin.